Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual o momento que vocês estão olhando aí, mas espero que estejam olhando. Vamos falar hoje sobre, não todos, né, mas alguns pilares que acredito que fazem parte, que devem fazer parte da nossa existência, né, como ser humano. E o dia a dia, muitas vezes, é correria, conta para pagar, é filho, é parente, solicitando ajuda, auxílio. Muitas vezes a gente não para pensar na nossa própria existência, qual é o sentido dela, né? E assim como uma casa é construída, ela tem um sentido, e para ela ficar de pé, precisa ter pilares, né? Precisam ter que sustentem ela, porque senão a qualquer momento ela pode cair. Então a gente também é construído em bases sólidas, só que muitas vezes a gente acaba não deixando isso claro entre nós mesmos e para a gente, e a gente acaba se perdendo. Então, é essa a nossa ideia hoje, passar sobre alguns pilares, né, da nossa vida. Então, eu vou apresentar aqui para vocês, como de praxe, né? Então, hoje a gente vai falar da cultura da empresa, mas algo que está ligado na cultura da empresa, e não só na cultura da empresa, mas também no nosso dia a dia, que não adianta ter uma empresa, uma cultura forte. A cultura forte são pessoas fortes, né? E para que a gente tenha pessoas fortes, a gente tem que refletir, a gente tem que pensar sobre o nosso dia a dia e sobre a nossa existência, né? E o rumo que a gente vai tomar. E é isso que a gente está fazendo com a empresa e isso que a gente também, automaticamente, a gente vem fazendo, eu venho fazendo, né? As pessoas que estão envolvidas aqui na organização também, a gente faz isso. Então, eu vou falar hoje sobre pilares. Então, recapitulando, né? Cultura, conceito, cultura da empresa, o propósito, as ações, os valores que conduzem uma empresa a seu objetivo. E também um próprio ser humano. É aquilo que ele tem como propósito, tem como as ações, tem como os valores, como conduzir aquela pessoa para algum lugar. Se não pensa em nada, não vai para lugar nenhum. Então, e esses objetivos, né, eles são traçados, eles são conduzidos com hábitos, rotinas, modo de fazer, comportamento, atividades e ações que a gente executa no nosso dia a dia, que podem ser com escolhas que a gente faz ou escolhas que os outros fazem. Quando a gente não para refletir e toma alguma atitude sobre isso, automaticamente a gente acaba fazendo as ações dos outros, porque a gente é a média das 5 pessoas que a gente convive. Então, é como se fosse um imã, né? Acaba fazendo aquilo que é das pessoas, fazendo as ações que as pessoas que estão próximas da gente. Então, hoje a gente vai falar sobre pilares. O que são pilares? Pilares são algo que sustenta algo acima, né? Que pode estar muitas vezes em construções, tem. E daí não se chama pilar, mas é como se fosse, né? Quando bota uma sapata, né? Sobre aquele subsolo lá. Então, tem pilares lá que sustentam aquela base. Então, a gente também precisa pensar nisso, precisa ter pilares onde a gente nos sustenta, onde nos mantém equilibrado. Porque se algum pilar desses, né, tem algo em cima, ele sai do equilíbrio, automaticamente cai, né? Ou, no mínimo, 3 pilares, ou mais do que isso, né? Agora, um pilar só não tem como sustentar. 2 acaba caindo, né? 3 tem como você dar uma sustentação. E 4 nem se fala, né? Vai aumentar mais ainda a sustentação. Então, a gente tem que, como eu estou falando aqui de mínimo, né? Então, a gente precisa ter esses
pilares é o mínimo para a gente poder ter uma vida digna. A gente não ficar só zumbizando, na verdade, na vida, na nossa existência. Porque muitas vezes a gente faz isso. Eu já fiz muito e ainda muitas vezes me pego fazendo coisas que não fazem sentido. Falando de coisas que muitas vezes eu não é naquele momento que eu vou resolver, então não faz sentido eu estar falando, né? Então, muitos tempos atrás eu acabava fazendo hábitos que não faziam sentido nenhum, e hoje eu venho me corrigindo. E alguns outras pessoas que acabam fazendo, eu não tenho esse hábito, mas algumas pessoas fazem muito e destrói elas, é o hábito de falar da vida dos outros, se envolver com coisas que não fazem sentido, que não vai mudar nada naquele momento. Então acabam se prejudicando por conta disso e não pensam e não refletem sobre a vida delas. E aí nem param para pensar que existe algo que sustenta. E quando falta, automaticamente tudo se desequilibra. E o principal pilar na nossa existência, no meu entendimento, é o pilar da espiritualidade. Que tu tem que acreditar em algo. Diferente de... eu não gosto de falar religião, porque religião é o que mais tem. A espiritualidade, no meu entendimento, ela é baseada em acreditar, em ter fé. E tu ter fé é tu ter fé em algo que tu não está visualizando, mas que tu de fato acredita ao ponto daquilo se fazer real, né? Essa é a fé. É acreditar de fato que exista, que aquela é uma existência que tu não tem como não acreditar. A fé é tão grande que é impossível essa existência não acontecer. Então, essa é a verdadeira fé. E, no meu entendimento, a vida, o que foi descrito na Bíblia, tem várias linhas de pensamento e tudo mais, religiões que se criam, mas aqui eu cultuo baseado em Jesus Cristo, que é o que muitas são, mas aqui eu me baseio no cristianismo, que o cristianismo não é uma religião, ele é um estilo de vida, onde tu vive se sacrificando para o bem de si e principalmente dos próximos. Porque quando tu faz isso, quando tu evolui, quando tu cresce, quando tu se torna uma pessoa melhor, tu vai entender, tu vai amar, tu vai respeitar, tu vai se colocar no lugar daquela pessoa. E esse é o estilo de vida que, no meu entendimento, faz sentido. Porque se eu não pensar assim, eu vou acabar sendo egoísta, ao ponto de me colocar em primeiro lugar. E se eu receber uma palavra, algo que me mova, que eu sinta que o Espírito Santo ou Deus se comunicou comigo, indiferente do que eu acredito, do meu sacrifício que eu tiver que fazer, eu vou fazer, eu vou executar. Se for para o bem do próximo, eu vou fazer. Agora, eu não posso retirar de mim para entregar para o outro, porque automaticamente eu vou estar tirando daquelas pessoas que estão comigo. Então eu vou estar... Não é um sacrifício, na verdade, mas é um sacrifício para o bem maior. Não é tirar de mim, é entregar aquilo que eu tenho, mas que eu transbordo aquilo que eu tenho sobrando, entendeu? Não é só recursos que eu falo, é recursos também, é conhecimento, é aprendizagem, é experiência de vida, principalmente isso, uma palavra, algo que realmente possa transformar a vida daquela pessoa. Isso para mim o entregar, é o ser generoso. Porque muitas vezes as pessoas só pensam, tu é generoso só quem dá dinheiro, né? Quem dá recurso para alguém. Só que o que adianta dar dinheiro para uma pessoa que está perdida nas drogas? Eu vou estar só viciando ela mais. Uma pessoa que é alcoólatra, ela vai se viciar mais. Eu não estou sendo generoso. Eu estou sendo um alimentador daquele vício. Se eu quero ser generoso para aquela pessoa, eu vou chegar e vou dar um conselho para ela, vou dar uma dica,
Quem sabe a gente não vai procurar algo diferente, vamos viver outras experiências, né? Vai buscar uma solução para essa situação que está vivendo. Daqui a pouco a pessoa nem está entendendo o que ela mesma está tá passando. Não adianta eu dar algo para ela, porque eu vou estar só alimentando isso. Então é isso, é entregar, se sacrificar para o que de fato precisa, não para o que de fato a pessoa quer receber, e sim o que eu preciso entregar. E isso a gente só vai encontrar buscando Deus. Aí cada um busca do jeito que entendeu. Eu falei do jeito que hoje eu faço, né? Que eu busco entender e viver isso, esse estilo de vida, onde eu estou aprendendo a todo momento, com todo mundo, na hora boa, na hora ruim. Todo momento eu extraio algo de aprendizado e me comunico de alguma maneira com a criação, com Deus, orando e buscando orientação para superar ou para agradecer o que eu venho vivendo naquele momento, né? Nesse momento. Então, cada um vai viver do seu jeito. Cada um tem, se, eu tenho uma religião, eu sou católico, eu sou evangélico, diferente, né? Tem várias outras vertentes de religião, cada um buscando algo maior, isso é o que importa. E respeitando, né, a de todos, a todas a religião. O que importa é isso. Então, quando eu digo que o cristianismo não é uma religião, porque ele não é uma religião, ele é um estilo de vida. E isso não tem crenças, né? Não tem regras. E sim doutrinas onde tu segue e tu consegue botar em prática vivendo. Então, essa é a diferença. Agora, cada um escolhe, né, e busca a sua. Quem não tem nenhuma, busque. Quem não tem nenhuma, quem não acredita em Deus, aquela coisa toda, eu vou dar um exemplo para que a pessoa repense sobre. Porque assim, ó, não tem como experimentar, não tem como tu viver algo sem tu saber passar por aquela situação, né? Não tem como dizer que algo é ruim, ou algo existe, ou algo não existe, se tu não viveu aquilo, se tu não passou por aquilo, né? A gente vê muitas pessoas, Deus não existe, Deus não existe. Mas vocês já tiveram essa experiência com Deus? Alguém já teve essa experiência com Deus? Eu já tive. Eu já senti isso, essa presença. Então, não tem como uma pessoa dizer que, não, tu não sentiu. Não, eu sou um homem adulto que eu sei o que eu sinto. Então, nenhuma outra pessoa pode dizer que não, né? E a mesma coisa, tu experimentar, por exemplo, eu não gosto de laranja. Eu não tenho pavor de laranja, laranja é ruim, laranja é azeda, laranja é isso, né? É ruim. Tu já experimentou laranja? Já comeu alguma vez? Tu já... Não. Mas então, como é que tu vai dizer que ela é ruim, que não dá, se tu nunca experimentou? A mesma coisa é essa questão espiritual. Só pode dizer algo quem teve uma experiência, quem buscou essa experiência. Quem não buscou e sempre negou, não tem como dizer. É como se tu tivesse negando algo que tu nem sabe que existe. Por quê? Só por negar. Tu só pode dizer que não existe ou tu não acreditar se de fato tu buscou essa experiência e de fato tu viu que não existe. Agora, tu não acreditar é uma coisa que cada um tem a sua visão, mas o que é muito importante a gente entender isso, existem as pessoas que acreditam e as pessoas que não acreditam, e as pessoas que respeitam, as pessoas que não respeitam, as pessoas que têm suas religiões, e tá tudo bem. Agora, eu não posso desrespeitar o outro. Tem pessoas que não acreditam em Deus. Mas tudo bem, cada um vive a sua vida. É uma pena, mas eu não posso mudar isso. Eu vou falar sobre a minha experiência, o que eu vivo, e se aquela pessoa tiver
interesse, né, e vontade de viver uma experiência parecida com o que eu vivo, e com que várias pessoas vivem, ela vai buscar esse entendimento e viver essa experiência na vida dela. Se caso não, vai ficar negando e achando que não, beleza. Cada um vive do jeito que quer viver. E com isso sofre as consequências. É isso que tem que estar bem claro. Quanto mais próximo da criação, isso é nítido. As pessoas recebem mais. Aquelas que são mais longe, que elas negam e elas se afastam da criação, elas têm menos receber. E não é, quando eu digo receber, não é só financeiro, não é só recursos, e sim experiências, sentimentos, emoções boas. As pessoas acabam, quem se afasta da criação, nega muitas vezes, acaba vivendo experiências ruins. E por isso que ela se sente mal por isso, porque ela pensa assim, bom, alguém me criou para fazer eu sofrer, como se ela entregasse tudo na mão da criação. E a criação, Deus, fosse fazer ela só viver coisas boas. Isso é um pouco egoísta, né? Porque a gente faz as escolhas, então as consequências vão ser nossas também. Se eu fiz uma escolha de ir num lugar onde não é, que é violento, se eu for surpreendido por alguma situação, eu escolhi ali. Então a consequência é minha. Da mesma forma, eu me relacionar ou com alguém que acabou me ferindo, aquela pessoa já deu sinais. Muitas vezes eu ignorei. Ou no primeiro sinal que a pessoa deu de algo ruim, segue a vida. Entende? Então, a gente põe a culpa no outro, muitas vezes, e não assume a responsabilidade. E eu vejo que tem muito isso, das pessoas se sentirem mal e acabarem culpando a criação e negando. Então, muitas vezes a gente precisa parar, analisar e avaliar o que de fato faz sentido na nossa vida e buscar isso, tá? E buscar esse entendimento. E não tem outra maneira nesse quesito a não ser experiência. É experiência, é buscar, é orar para que esse acesso, de alguma forma, venha. Então, o pilar 1, espiritualidade, no meu entendimento. No 2, mentalidade. Eu acredito que a nossa mente, ela nos faz viajar, né? Tu lê um livro, se a tua imaginação for fértil, tu viaja, principalmente criança. Por isso que criança, a gente tem que fazer as crianças lerem, porque assim elas devagam com a mentalidade, elas criam lugares melhores, elas viajam por onde naquele momento elas não poderiam estar viajando, não iriam estar viajando. Então, a mentalidade, ela constrói algo melhor, como também ela destrói algo que é bom. E isso a gente vê na nossa sociedade, onde pessoas que saem do mesmo lugar são pessoas boas. E muitos têm até. E isso aí é recurso, tem uns que têm recurso, tem uns que não têm, mas são pessoas boas. E acabam tendo uma mentalidade fraca, se destruindo. E muitas vezes pessoas que têm recursos, não só financeiros, mas como a família em volta, acaba se destruindo por conta da mentalidade, por conta de não assumir uma responsabilidade, entender que tudo que acontece na nossa vida é por conta das nossas decisões e consequências delas. Agora, existe aquelas pessoas que são um pouco, que se vitimizam, né? Que elas botam a mesma coisa que eu falei daquela pessoa que sofre algum sentimento e acaba botando a culpa em Deus, é a mesma coisa que a pessoa que tem uma mentalidade de vitimista. Ela acaba culpando o outro. Ela brigou com uma outra pessoa, mas não foi por conta que, na cabeça dela, porque ela quis brigar, não, foi porque aquela pessoa provocou. Ela tomou por exemplo, ela deu um chute a alguém
Por mais que aquela outra uma pessoa deu um chute nela, ela deu de volta. Ela só deu de volta porque aquela pessoa chutou ela primeiro. E ela tem razão em fazer aquilo. Ela ofendeu alguém porque a pessoa ofendeu ela primeiro. Mas, e aí sofre uma consequência daquilo, algo aumenta, a intensidade aumenta, pode até acontecer uma violência, e a pessoa se acha com razão. Só que daí, no momento que tu faz algo, tu perde a razão. Vou dar um exemplo. Se alguém chega e me xinga, nem me conhece, chega e me xinga. Se eu xingo de volta, eu estou dando argumento para aquela pessoa xingar de novo. E daqui a pouco a gente se invocar e se ferir fisicamente. Agora, se eu ignoro, a pessoa me xinga e eu ignoro, eu não preciso receber aquela informação. É dele, é dela que está falando, é essa pessoa que está falando. É o que ela tem dentro dela. Por que eu vou receber e vou botar na minha mente e vou replicar ainda? Não, ela que fale, ela põe para fora o que ela está sentindo. Aquilo é ela que está sentindo, ou outro homem, outra que está me falando, né? Não é eu. Ela pode sentir referente a mim, mas tudo que tu fala referente a ti, primeiramente. Primeiramente, tu expõe aquilo que tu está sentindo dentro de ti. Como é que tu vai falar algo de alguém se aquilo se tu não conhece? É a mesma coisa de experimentar. Como é que tu vai falar uma palavra que tu nunca ouviu, que tu nunca viveu, que tu não sabe nem o significado? Porque ela está dentro de ti, só botou para fora. Tu vê muitas pessoas xingando umas às outras, mas não sabe nem a finalidade daquilo, não sabe nem o conceito, não sabe nem qual é o significado daquela palavra, mas estão xingando. Por quê? Porque elas ouviram outras pessoas falar, porque ela está na mente dela aquilo, ela está botando para fora, entende? Não é um conhecimento que ela tem sobre aquela outra pessoa, e sim algo que ela está expondo interno, que saiu de dentro. Então, a mentalidade é algo que destrói, que constrói e destrói. Se eu usar o que eu tenho de bom para construir algo melhor, eu vou cada vez aumentar mais. Se eu usar o que eu tenho de ruim para falar algo, para alimentar algo, eu vou cada vez me destruir mais e vou acabar diminuindo. Então é isso, a mentalidade é ter esse autocontrole, aonde não importa o que o outro faça, e sim o que eu faço com o que o outro faz. Se alguém chega e me xinga, se eu ficar quieto e ignorar, morreu ali. Agora, se a pessoa me xingar e eu revidar de volta, vai aumentando a intensidade, vai aumentando a intensidade, daqui a pouco a gente está entrando em vias de fato, por conta de um deixar o outro entrar na mente do outro. Um xingar e outro xingar, outro xingar, acaba um ponto onde, pum, explode. Isso a gente vê muito em casamentos. Isso a gente vê muito em relação de irmãos. Porque um não entende que o outro tá falando coisa que muitas vezes não é nem daquela pessoa, é dela mesma, e acaba absorvendo isso e dando estresse, briga e desentendimento. Então, alguém tem que baixar, alguém tem que ser maduro e sábio ao ponto de entra aqui e sai aqui. Se for algo útil, beleza, absorve e reflete sobre aquilo. Agora, se for algo inútil, xingamento, ignorância, coisas que não fazem sentido, entra aqui e sai aqui. Então, a mentalidade é algo que nos leva longe ou nos enterra, né? E essa mentalidade tem que ser equilibrada, para que a gente tenha uma vida equilibrada. Jamais nos extremos. Ah, eu sou muito feliz. Ai, que maravilha. Aí outro dia tá, ai, tô deprimido. Ai, meu Deus, agora, ai, minha vida não tem mais. Sabe? Não, calma. Se tá eufórico, ah, que bom, maravilha. Consegui, conquistei. Obrigado, comemora. Ah, não tô me sentindo bem hoje. Não tô bem. Só que é o seguinte, eu não vou falar que não tô bem. Eu não tô bem, porque não muda nada. Se eu dizer que tô mal, automaticamente eu vou ficar pior. E se eu tô mal e disser que tô bem, eu vou de uma forma como se estivesse tomando um remédio mental. E o que as pessoas fazem? Elas fazem o contrário.
É como se ela estivesse todo dia botando um remedinho negativo na cabeça. Ah, tu viu? Ah, meu time perdeu. Ah, fulana me xingou. Ah, não, hoje o patrão mandou fazer uma coisa que não queria. Cara chato, não sei o quê. Ah, assim não dá. Ah, ó, tu viu lá, saiu, vai fazer lá na minha rua, lá vão fazer os buracos lá da Corsanda, não vai virar um barral. Ah, coisa chata. Sabe? Não faz sentido. Então é o seguinte, usa a mente a teu favor. Ah, me deu uma ordem. Ah, isso aqui eu já, de fato, não tinha nem cuidado. Disse, tchê, obrigado pela dica. Ah, vou lá fazer um buraco na minha rua. Pelo menos eu vou ter. Depois eles vão arrumar. Vai ficar uns dias ruins, depois eles arrumam. E a gente dá um jeito. O importante é que vão arrumar o que estava dando problema. Entende? Ter sempre um movimento que, por mais que seja tudo ruim, a gente acha algo bom para melhorar. Porque senão é como se tu estivesse tomando algo que te faz mal, te prejudica, e aí te paralisa. E aí tu quer fazer algo melhor, tu não consegue fazer. Por quê? Porque tu tá pensando em algo ruim. Entende? É como se a pessoa tivesse parada, como se ela tivesse bloqueada para as coisas que de fato precisam acontecer na vida dela. E ela não consegue sair daquele turbilhão, desculpa, daquele turbilhão que faz ela ficar presa. E isso as pessoas fazem muito porque elas não conseguem ver o outro lado. Então elas ficam presas mentalmente no ambiente, em hábitos que deixam elas paralisadas. Aí é um vício, tá sempre com a TV ligada, é rádio sempre ligado, não pode receber pessoas para conversar algo diferente. Quando vem algo novo, a pessoa já se trava, entendeu? São todos esses hábitos ruins que paralisam a pessoa mentalmente. E isso impede a pessoa de buscar sua identidade, buscar sua espiritualidade, se desenvolver como profissional, se desenvolver como pai, se desenvolver como mãe, ser um filho melhor. Paralisa a pessoa, porque ela acha que está sempre certa. E tudo que está em volta está errado. E aí, quando vem algo novo, ela não aceita. É como se fosse uma prisão, né? Que a pessoa se colocou ali no meio e ela não deixa nada entrar nessa caixa, nessa prisão que ela se colocou. Então, assim, ó, é isso que a mentalidade muda, a mentalidade transforma o ambiente, transforma pessoas, transforma tudo. Por quê? É com a mentalidade forte que muitas pessoas se curam. Vocês já devem ter visto pessoas que têm com câncer terminal e muitas vezes se curam. Aí elas botam, foi fé. Claro, fé, show. Só que o seguinte, ela só conseguiu ter fé porque ela tinha mentalidade forte de acreditar e botar a fé dela em primeiro lugar. Porque se ela tivesse uma mentalidade fraca, o que ela iria fazer? Vou morrer. Quantos dias eu vou durar? Será que eu vou durar 10 dias? O médico me deu 20 dias. Não sei. Será? E agora? Aí fala para todo mundo. Entende? Então, vira uma coisa negativa. Atrai tudo que é negativo. Agora aquela pessoa, tô com... não. Não aceito. Não aceito. Vou me curar. Eu acredito na medicina. Eu acredito em Deus. Essa cura vai vir. Eu acredito, eu vou ser curado. Eu já estou sendo curado. A partir de agora. O médico manda fazer tal coisa, vai lá e faz. Se o médico falar uma coisa, pesquisa em outro para ver, daqui a pouco o médico está só querendo passar a bola e desistir da pessoa, vai lá e busca uma forma. Não desiste nunca. Nunca. Vai acontecer. É por isso que pessoas que estão em situações terminais são curadas, porque elas acreditam, elas têm fé nessa solução. E é com essa mentalidade que eu acredito nessa empresa. Eu acredito nas pessoas que estão aqui dentro. E eu ponho fé nisso. E tenho certeza que vai dar certo. Já deu certo. Só o que a gente está fazendo é o seguinte, é ajustando, é dando
os apertos finais na máquina, para que a máquina decole. Então, é essa mentalidade que todos nós temos que ter. E não só dentro da empresa, em casa. Ah, aconteceu alguma coisa com o filho, aconteceu alguma coisa com o marido, com o esposo, com a esposa, com o parente. Vai dar tudo certo, calma. A gente prioriza Deus, a si, marido e mulher e os filhos. E toca o barco e faz as coisas acontecer. É isso que todo mundo precisa ter em mente, porque a gente está aqui para melhorar. A gente não pode só estar aqui para sexta-feira, sextou. Não. A vida é muito mais do que sextou. A vida é segundou, terceirou, quarteirou, quinteirou, sexteirou, sabadou, domingou. Todo dia é uma coisa boa. Maravilhoso, a gente está vivo. A gente está aqui para se melhorar. A gente está aqui para se transformar o ambiente onde a gente está. E as pessoas, segunda. Pelo amor de Deus, pessoal, vamos valorizar o que a gente tem, vamos valorizar o que a gente já recebeu. Todo mundo que está ouvindo esse vídeo está vivo, a gente é agraciado. Olha só como esse mundo é maravilhoso. Olhem ao redor, olha as tecnologias que o ser humano já criou por meio da sabedoria, por meio da inteligência. Vamos desfrutar disso, vamos viver uma vida melhor, vamos fazer com que as coisas prosperem entre nós e parar de fazer com que a mente trave, impeça o crescimento que a gente precisa acontecer na nossa vida. Certo, pessoal? Não deixem a rotina, os hábitos ruins paralisar vocês. Porque todos nós podemos fazer o que um ser humano já fez, a gente consegue fazer. A gente põe um monte de barreira para que isso não aconteça. Mas isso é barreira, cada um tem que superar. E o terceiro pilar é o corpo, corporal. Porque tudo está ligado. Eu não tenho como ter uma mentalidade forte se eu não tiver o corpo forte. Eu posso até ter uma mentalidade forte, mas eu tenho que transformar o meu corpo em algo forte, porque senão eu só vou ficar falando e mentalizando e não vou para lugar nenhum. É a mesma coisa, ter um corpo forte, mas ter uma mentalidade fraca. Também não faz sentido. Entendeu? Primeiro tem que estar ligado na origem. Tá ligado na tomada, é como se fosse isso. Só vai funcionar se estiver ligado na tomada. Não adianta, vamos figurar isso tudo. Como se fosse, pega uma máquina, uma batedeira. Tu só vai funcionar ela se ela ligar na tomada. A tomada, a energia que vem por ela, alguém vê? Não, né? Essa energia ninguém vê. As pessoas dizem, eu vejo, a luz tá ligada. Mas tu não vê a energia. Tu vê a luz, mas a energia tu não vê. Aí a pessoa, como que eu não vejo? Tá aqui o fio. Pega um fio assim, né? E mostra o fio. Não, mas isso aí é o fio. É o cobre, é o alumínio. Não é a energia. A energia, ela não tem como ser vista. Ela não é vista. Ela só é sentida, né? E a mesma coisa é a espiritualidade. Tem que estar ligado à tomada para poder funcionar a batedeira. Fazer conta que eu sou uma batedeira. Pá, liguei na tomada. Até eu não ter ligado na tomada, eu tô desligado. Entendeu? Eu tô aqui nesse mundo, mas eu tô aqui. Daqui a pouco alguém vai passar, vai me derrubar, daqui a pouco alguém vai comprar, vai me usar, daqui a pouco eu vou servir para alguém, ou vou ficar lá no estoque parado, lá, zumbizando. É como se fosse assim. Agora, quando pá, eu ligo na tomada, eu posso ligar a 110, que vai ser mais fraca, 220 ou na 380, né? Daí é trifásica. Então, eu vou ter mais energia, eu vou começar a poder funcionar. Agora, se eu estou estragado, se meu corpo não está funcionando, a máquina ali está meio quebrada, eu vou conseguir, a batedeira vai funcionar? Eu, como ser humano, vou conseguir funcionar como se eu estou obeso, se eu não cuido da minha saúde, fumo, bebo e não cuido da minha saúde, daqui a pouco eu tenho uma diabetes, eu vou conseguir funcionar? Vou, mas até um certo ponto, daqui a pouco eu vou quebrar. A mesma coisa que uma batedeira. Se ela não tiver 100% bonitinha ali, ajeitadinha, ela vai quebrar. Agora, adianta estar ligado na tomada. A batedeira está ligada na tomada.
ela tá nova, mas eu tenho uma mentalidade ruim e colocar um insumo para bater nela superior ao que ela tem de capacidade, a minha mentalidade fez aquilo acontecer. Eu vou acabar quebrando. E a mesma coisa que acontece no nosso dia a dia. Muitas vezes a gente está ligado na tomada, só que está ligado no 110. E, na verdade, a gente já deveria estar no 220. Ou a gente está ligado na tomada, mas a gente está com o nosso corpo que não facilita isso. O nosso corpo não faz, é muito pesado para essa energia tocar. Ou outra situação, a gente está ligado na tomada, a gente está buscando espiritualidade, a gente tem um corpo propício para isso, tá novo, só que é o seguinte, a gente está pensando em coisas ruins, a gente está tendo atitudes ruins, a gente está pensando se sextou, a gente está pensando em só consumir coisas, e não se melhorar, a nossa mentalidade vai paralisar tudo. É como se eu tivesse uma batedeira de 20 quilos, mas eu estou colocando 50. Eu vou destruir ela. Por mais que a energia esteja fluindo, eu vou arrebentar, vou quebrar. E é a mesma coisa que eu tiver com o corpo ruim, a batedeira quebrada, não vai funcionar. E a mesma coisa se ela estiver desligada, tomada, não vai funcionar. Então eu tenho que estar ligado na espiritualidade, que é a tomada. Eu tenho que ter um corpo bom, um corpo que busca saúde, e tem que ter que é a batedeira nova, e eu tenho que ter uma mentalidade boa, que seja propícia para o momento que eu estou vivendo. E se aquela na batedeira eu vou usar ela, eu tenho que botar um insumo, um produto que seja compatível com aquela capacidade dela. Senão eu vou quebrar. E não vou conseguir fazer o que precisa ser feito. Então, são esses detalhes que fazem a diferença. Por isso da espiritualidade, por isso da mentalidade, por isso do corpo. Tem que cuidar do corpo. Porque senão, é como se fosse assim, ó. Agora eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vou dar um exemplo pela minha experiência de vida, pelo que eu acredito. No cristianismo, o corpo é como se fosse o templo aonde o Espírito Santo habita. Então, é como se fosse a casa do Espírito Santo. E quem é o Espírito Santo? É a ligação com Deus. Então, se a minha casa, né, que é a ligação que eu tenho com Deus, é o meu templo, ela não está bem cuidada, está bagunçada, automaticamente eu vou ficar desorganizado. Eu vou passar uma desorganização, eu vou me sentir desorganizado, eu vou estar com a minha casa, por exemplo, suja, sobrecarregada. Então, eu tenho que manter a minha ligação, eu tenho que manter a minha mentalidade, eu tenho que manter o meu tempo, que é o meu corpo, em dia, com a saúde em dia. E para isso, eu tenho que estar com esses pilares funcionando. Então, um está ligado ao outro. Um está ligado ao outro. Não tem como, se eu desligar um, vai fazer falta. Se eu desligar o outro, vai fazer falta. Então, eu preciso fazer com que esses pilares, eles sustentem essa base, que é o que a gente vive. A nossa vida tem que ter esses pilares, porque se não tiver, de alguma maneira, tu vai estar perdido. Tu vai ficar vivendo em depressão, vivendo em coisas do passado, tu vai estar em angústia, vivendo angustiado, e acaba descontando de alguma maneira, acaba descontando no vício, é álcool, droga, é consumo de bens materiais, é consumo de alimento, acaba descontando em algum lugar, que não tem nada a ver com isso se tu tivesse equalizado. Esses três pilares tivessem bem dados a cada momento da tua vida. Não queira, por exemplo, se igualar a uma pessoa que está desenvolvida espiritualmente. Não. Tem que ser diariamente se desenvolver. Não queira ter um controle sobre a mente de tudo que tu está vivendo, uma pessoa que já está vivendo, já tá tendo esse cuidado há anos. E a mesma coisa do corpo. Não queira ir um dia na academia e sair de lá em meia hora já sair já bombado.
Não tem como, bombado, né, sei lá. Não tem como, tudo é um processo. E é aí que entra o sacrifício. Vocês entenderam? Não tem como eu ter um corpo bonito, saudável, se eu não cuidar da minha vida, se eu não cuidar da minha alimentação, se eu não sacrificar aquele docinho que eu adoro, inclusive minha mulher é confeiteira, para comer algo útil. Se eu não sacrificar aquele momento de com amizade, aquele momento de tomar uma cerveja, eu ir na academia, não tem como eu ter saúde. Agora, por exemplo, a minha mentalidade, não tem como eu desejar algo que seja e eu não sacrificar aquele desejo fugindo dele, entende? Não aceitando. Quando vem uma mentalidade, fulano, olha lá fulano, que pessoa feia, que pessoa mais... Isso, eu não tiver a mentalidade de que quem sou eu para estar julgando os outros? Eu nem conheço aquela pessoa, eu tenho que viver a minha vida. Quando tu entende que essa mentalidade tem que ser controlada por ti, tu busca se melhorar, não vai ser no primeiro dia que vai estar tudo resolvido. É ao longo do tempo. E a mesma coisa a espiritualidade. Você desenvolver, tu buscar a leitura da Bíblia, tu buscar ambientes que te favorecem a isso, e tu fazer orações diárias para que esse desenvolvimento aconteça. Então, é esse o sacrifício que eu, como cristão, faço. O sacrifício de escolha de que, de fato, eu preciso escolher. Das escolhas que vão me levar para um lugar melhor. De escolhas que vão fazer com que eu me desenvolva como ser humano e esteja mais próximo da criação. É esse sacrifício que muitas pessoas não querem. Não tem como. Por exemplo, não tem como eu ter um corpo saudável se eu tomo cerveja, se eu tomo refrigerante, se eu como doce, se eu não faço exercício físico. Não tem como, impossível, impossível. Por mais que a pessoa faça cirurgia, ela vai retornar aquele corpo, porque ela vai retornar com aquele hábito, a não ser que ela mude o hábito. Aí sim, aí a cirurgia pode fazer sentido. A mesma coisa é a mentalidade. Como é que eu quero me tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais em paz, se eu só fico julgando os outros, criticando, pensando em coisas ruins, deixando o ambiente onde eu estou negativo, ouvindo, deixando o meu corpo ver coisas, os meus olhos ver bobagens, ouvir coisas que não fazem sentido no rádio. Não tem como, entendeu? E a mesma coisa a espiritualidade, não tem como. Ai, meu Deus, me ajuda, ai, meu Deus. Mas não faz nada para que isso melhore, não faz nada para que as coisas aconteçam de uma melhor maneira na vida dela. Não tem como tu ter intimidade com quem te criou se tu não buscar. Não tem como. Então, isso precisa acontecer. Então, são esses pilares que eu quero salientar, né, que eu estou salientando com vocês, e que são de muita importância na nossa existência. E como aqui a gente está construindo uma cultura melhor dentro da empresa, eu não vejo de outra maneira a não ser a gente construir pessoas melhores. Porque eu posso mudar o ambiente de estética, né, da padaria, da empresa, a gente pode mudar, botar benefícios, a gente pode fazer campanhas de marketing, encher gente, só que isso só vai ser válido se as pessoas que estão aqui dentro entenderem que isso precisa acontecer, se melhorarem, porque senão não vai acontecer, não vai se melhorar, não vai ter essas melhoras. E para mim não faz sentido nenhum eu ter rentabilidade, eu ter venda, se as coisas aqui dentro não estão evoluindo. Se as pessoas que estão aqui, elas não estão se tornando pessoas melhores. Não faz sentido nenhum para mim. Eu prefiro fazer com que as pessoas evoluam, que elas reflitam, mas elas levem isso para a vida delas e acabem até, se for o caso, saindo da empresa,
mas que elas recebam essa informação e reflitam sobre, do que simplesmente elas ficarem aqui se renegando e muitas vezes não tendo oportunidade de pensar sobre e mudar a vida delas por conta de querer ser a mesma coisa sempre. Então, é isso que eu quero deixar para vocês. A gente não é, o ser humano, ele é um ser que precisa evoluir, a gente nasceu para evoluir, e aquelas pessoas que acabam resistindo a isso, que elas não buscam esse crescimento, não indiferente, cada um tem a sua velocidade. Não importa a velocidade que tu tá, não importa, tu tem que buscar crescimento. As pessoas que impedem, que bloqueiam esse crescimento, esse autoevolução, elas estão renegando a própria criação. Estão renegando e estão trazendo algo ruim para elas. Eu tenho certeza que toda pessoa que parar e refletir e realmente analisar a situação como um todo e não culpar ninguém, não se vitimizar, ela vai entender que tudo que ela vive é por consequência das ações que ela tem, e se ela não recebeu algo é porque ela mesma se negou a se melhorar como pessoa. Caso contrário, não tem como alguém buscar se melhorar e não encontrar, a não ser que ela desista no meio do caminho. E é aí que é a chave de tudo. As pessoas acabam desistindo. Elas impedem elas mesmas de se tornarem melhores. E isso acaba trazendo uma dificuldade no convívio e uma dificuldade de se tornar algo melhor, alguma pessoa melhor. E paralisa ela e as pessoas que estão à volta, porque ela serve de exemplo. Então, assim, ó, não sejam essa pessoa. Ser melhor. Busquem evoluir como seres humanos, cada um na sua velocidade. Vamos respeitar todo mundo. Vamos fazer com que a nossa existência seja uma existência boa, onde a gente some um na vida do outro e respeite a velocidade de cada um. E, dependendo da situação, se a velocidade for muito incompatível com a via, né, a pessoa tem que ser multada, ser advertida ou poder ser recolhida, né? Para quem tem carteira entendeu o, a figuração. Então, desejo muito obrigado a todos pelo tempo de vocês, que eu tenha conseguido deixar uma mensagem positiva, de reflexão, e consiga deixar esse toque, essa mensagem no coração de vocês. Busquem se melhorar, busquem evoluir, busquem se tornar pessoas melhores por aonde vocês estiverem. E tudo isso está ligado na nossa origem, que é a criação, e é Deus. Então, obrigado pelo tempo de vocês e que Deus continue nos abençoando com esse mundo maravilhoso que Ele já nos entregou. Obrigado.